e vou aproveitar estes breves momentos para exprimir o meu apreço e o apreço da ACR pela presença da Sra. Cônsul da Embaixada da Venezuela, Sra. Astrid Teherán, e que vem acompanhada pelo seu adido, o Sr. Jorge López. Muito obrigado por nos acompanharem nesta iniciativa e saudar o povo venezuelano pelo aquilo que está construindo no seu país. A sessão a que vamos dar início é uma homenagem da Associação Conquistas da Revolução a uma figura de democrata, de antifascista e de revolucionário que corporizou em toda a sua extensão as referências que no programa do MFA são feitas de que o que está em marcha é para defender os mais desfavorecidos. E assim foi. Varela Gomes, com a sua idiosincrasia, teve um papel na Revolução Portuguesa, já tinha tido antes, na luta contra o fascismo, e teve um papel na Revolução Portuguesa que nós nos sentimos obrigados a que não seja apagado da nossa história. E, portanto, quando se celebram, quando passam 100 anos sobre o ano do seu nascimento, entendeu a ACR, associação de que ele nem era sócio, entendeu a ACR reservar aqui um momento desta iniciativa que versa o papel da 5ª Divisão na Revolução de Abril, reservar aqui um momento para abordarmos e homenagearmos Varela Gomes. Eu vou dar a palavra ao autor da biografia de Varela Gomes. É um livro que está na nossa banca, juntamente com outros livros. Há ali uma outra banca que é promovida pela Colibri, onde estão também vários livros que a Colibri escolheu que têm incidência no processo que se viveu a seguir ao 25 de Abril. Na nossa banca está também um livro a que aludiu o Durão Clemente, também está à venda, assim como estão também lá à venda 4 dos muitos livros ou opúsculos que Varela Gomes escreveu. O autor da biografia é uma personalidade que tem um currículo de luta sindical, de defesa do jornalismo, que tão importante se vem revelando e cada vez mais, do jornalismo com J grande. E eu, sem mais delongas, vou-lhe dar a palavra, ele se entender que a descrição da biografia dele que eu fiz não foi suficientemente ampla, que acrescente. Muito obrigado. Bom dia. Obrigado à Associação Conquistas da Revolução para aqui estar, para a evocação da 5ª Divisão e de João Varela Gomes. Obrigado também pela vossa presença. E como esta é uma associação constituída por ilustres militares, começo com uma pergunta que me ocupou no início, quando conheci João Varela Gomes, e para a qual tenho já, entretanto, uma resposta, mas é uma resposta que vou guardar para mais adiante. E esta é a interrogação: foi Varela Gomes um militar
com ideias revolucionárias, um revolucionário que, por circunstâncias da vida, teve uma carreira militar. Enquanto pensam na resposta, ele dá-me aqui 3 segundos para eu agradecer a presença dos familiares de Varela Gomes, que também contribuíram para que nós puséssemos de pé esta iniciativa e que aqui estão a acompanhar-nos, e tenho que mencionar em particular a sua filha, Eugénia Varela Gomes, que ali está. Muito obrigado. Desculpa. A resposta que tenho para esta pergunta eu guardo-a para mais adiante, porque as duas alternativas têm argumentos de peso e ambas merecem ser examinadas com atenção. Varela Gomes foi militar antes de ser revolucionário. Maria Eugénia, a companheira da sua vida, recorda-o na juventude de ambos, durante a Segunda Guerra Mundial, recorda-o destacando-se por ler avidamente e por ser, no seu círculo de amizades, um dos poucos aliadófilos assumidos. Mas com isso ainda estava longe do revolucionário que veio a ser mais tarde. Já no Exército, foi para a Índia em comissão de serviço, viveu a realidade colonial e sofreu assim o seu primeiro grande choque formativo. Voltou de lá, como diz Maria Eugénia, mudado. Regressado a Portugal, viveu a vaga delgadista com centenas de milhares de pessoas na rua e viu-se nas fileiras de um exército que caucionava a ditadura. Esse foi o segundo grande choque formativo. Lançou-se primeiro na conspiração e depois na agitação. Em 1961, deu a cara na campanha eleitoral da oposição e 2 meses depois deu o peito às balas na revolta de Beja. Aqui podemos dizer que começa o percurso revolucionário de Varela Gomes, que pessoas como Casará Correia testemunharam nessa fase também. Daqui em diante vai ser um revolucionário em permanência e um militar com várias intermitências. A partir de 1961, a carreira de Varela Gomes é marcada por 3 grandes rupturas com a disciplina militar. A primeira, já pronunciada pela candidatura às eleições de 1961, é esta, a revolta de Beja, que leva à sua expulsão do Exército. Reintegrado com o 25 de Abril, não vai tardar nem um ano inteiro até voltar a desafiar frontalmente a hierarquia militar. Esta segunda grande ruptura com a disciplina castrense é perante o golpe de 11 de março, quando a 5ª Divisão salta sobre a cadeia de comando para mandar pôr todas as unidades de prevenção e para organizar a ocupação da emissora nacional que apela à resistência popular. Mas disso sabe o Durão Clemente melhor do que eu e melhor do que nós, porque lá esteve e porque protagonizou essa ocupação. Varela Gomes será, na sequência destes acontecimentos, acusado de usurpação de competências alheias e vai responder muito frontalmente, como era seu hábito, sim, era uma usurpação revolucionária. Nesse caso, nem a usurpação, nem o tom de desafio irão custar-lhe uma nova intermitência da carreira militar. Era impossível castigá-lo logo a seguir ao 11 de março, a ele, que tinha sido um dos principais vencedores da jornada. A direita militar e civil precisava ainda de tomar fôlego para recuperar a iniciativa. Quando a recupera e orquestra o 25 de novembro, pelo caminho já fez assaltar e dissolver a 5ª Divisão, mas Varela Gomes volta a ser a face visível da revolta dos paraquedistas. Otelo deserta do seu posto e vários outros insurretos, desamparados por essa deserção, vão se entregando. Varela Gomes mantém até ao final o desafio ao estado de sítio, às ordens da hierarquia, à autoridade do Presidente.
É a terceira e definitiva ruptura com a disciplina militar. Seguem-se a clandestinidade, o exílio e a amnistia. Depois do regresso, não voltará ao serviço ativo no Exército. As três rupturas com a disciplina militar são rupturas verdadeiras, não são simples episódios de desobediência, não são caprichos de um instante, não são venetas que lhe dão, não são decisões impulsivas e irrefletidas. Elas correspondem a uma visão do mundo que se foi formando entretanto. Lembro aqui como a Guerra de Espanha, que começou também num dia 18 de julho como hoje, há 88 anos, precisamente, era estruturante para a visão do mundo de Varela Gomes. As entrevistas que fez para o Diário de Lisboa e que mais tarde foram republicadas pela Versus constituíram um trabalho de referência para muitas investigações académicas posteriores. Ora, os heróis da Guerra de Espanha, resgatados por Varela Gomes do esquecimento, não são típicos militares de carreira. São operários como António Batista Lopes, alistado à pressa num exército formado à pressa, ou são ex-militares como Mário Fernandes, que rompeu com o exército português para cumprir um dever internacionalista. A carreira militar ativa de Varela Gomes durou, todas as intermitências descontadas, 18 anos. A sua biografia de revolucionário abarca mais de 50. Varela Gomes não foi um militar com ideias revolucionárias ou com uma efêmera paixão revolucionária, e sim um revolucionário com uma carreira militar, afinal curta e muito acidentada. Muitos capitães do MFA pensavam honestamente que deviam primeiro concluir a Revolução e depois voltar aos quartéis, e preocupavam-se em calcular quanto precisariam de permanecer em cena para garantir conquistas irreversíveis da Revolução. Varela Gomes tinha a noção clara de que uma revolução socialista tinha de ser a obra de várias vidas, que estaria sempre incompleta, que a vitória não é certa, que a barbárie é tão provável como o socialismo, e se alguém alcançar o socialismo serão as gerações futuras. Nesse sentido, ele nunca voltou aos quartéis, nem pensou que já tinha feito a sua parte e que podia calçar as pantufas. Continuou então, até ao fim da vida, a lutar contra esta democracia dos ricos, contra esta plutocracia em que vivemos. Chegado a este ponto, coloca-se a questão sobre o tipo de revolucionário que foi Varela Gomes. Eduardo Sousa, que foi o editor de um dos seus livros mais recentes, propõe, na contribuição que escreveu para o site que organizámos para o centenário, uma definição estimulante. Diz ele que Varela Gomes foi essencialmente um franco-atirador. Mais uma vez, esta definição tem argumentos e testemunhas de peso a seu favor. Desde logo, Vasco Lourenço, que várias vezes, ocasionalmente, se lhe refere como alguém de mentalidade, de comportamentos, de reflexos anarquistas e que é uma testemunha importante porque foi um inimigo figadal de Varela Gomes durante muitos anos. Outra das testemunhas é o próprio Varela Gomes, que efetivamente, oscilando entre a seriedade e a ironia, criou um endereço eletrónico intitulado Franco Atirador e um blog intitulado Samizdat. E ele próprio respondeu uma vez a Carlos Fabião que lhe censurava ser demasiado indisciplinado. Sim, indisciplinado, mas não o suficiente. Também é verdade que Varela Gomes nunca se submeteu a qualquer disciplina partidária, nem do PCP, em que tinha sólidas amizades forjadas na cadeia, nem do trotskismo, em que tinha amizades igualmente sólidas, forjadas mais tarde. Rompeu por 3 vezes com a disciplina do aparelho militar contra-revolucionário
e manteve sempre uma prudente distância dos nossos aparelhos partidários que à esquerda invocavam objetivos revolucionários. Pouco importa especular aqui se Varela Gomes teria aderido a uma direção revolucionária, uma espécie de bolchevismo português, se ele tivesse existido no momento decisivo. O facto é que não existiu e isso pode sempre constituir uma desculpa cómoda para alguém que não queira integrar-se em qualquer militância coletiva. Não era esse o caso de Varela Gomes. Se é certo que ele rompeu com a disciplina militar e nunca se submeteu a qualquer disciplina partidária, não é menos certo que foi um dos exemplos mais completos da assunção da disciplina revolucionária. Recordemos aqui dois momentos decisivos. Em 1961, nas discussões com Manuel Serra prévias à revolta de Beja, Varela Gomes manifestou-lhe a convicção de que iam dar um passo prematuro. Ele, Manuel Serra, e várias dezenas de companheiros mais. Não conseguindo convencê-los, colocou-se à frente da tentativa insurrecional, com Manuel Serra. Alguma coisa semelhante voltou a passar-se 14 anos depois. Em pelo menos uma discussão com os paraquedistas, prévia ao 25 de novembro, desaconselhou-os de ocuparem as bases da Força Aérea. Não conseguindo convencê-los, mais uma vez, assumiu até às últimas consequências o seu compromisso com a revolta. Nos dois casos, Varela Gomes previu lucidamente o desastre. Depois de consumado esse desastre, nunca alguém lhe ouviu dizer: "Eu bem vos avisei". Pelo contrário, assumiu no banco dos réus ou no exílio todas as responsabilidades e quem o ouvisse sem conhecer o resto da história diria que era tão autor daqueles dois erros como os companheiros que ingloriamente tentou dissuadir de cometê-los. Nestes dois casos, Varela Gomes não foi franco-atirador, nem lobo solitário, nem rebelde incontrolável. Ele, que era avesso à disciplina de quaisquer aparelhos, deu mostras de ser altamente disciplinado aos imperativos da luta, de aceitar os sacrifícios e de pagar o preço altíssimo dessa disciplina. Quis estar ao lado das melhores vanguardas que o movimento revolucionário tinha produzido, mesmo que estivessem erradas. A disciplina da luta, a disciplina revolucionária, também consiste em errar com as pessoas certas e em partilhar com elas o preço de ter errado. A revolução é feita por massas e vanguardas que aprendem com os erros. A clarividência de um dirigente, como era o caso de Varela Gomes, não pode ser nunca a de abandoná-las no processo de aprendizagem. Como já tenho afirmado, Varela Gomes adotou um comportamento que, traduzido em palavras, seria qualquer coisa assim como: "Isto é um erro, mas vou estar ao vosso lado a cometê-lo. Não se atrevam a ir morrer pela Revolução sem me levarem convosco". Varela Gomes nunca posou para a posteridade com estas palavras, porque detestava a teatralidade e considerava a ação mais eloquente do que todos os discursos. Ninguém melhor do que ele encarnava a recomendação de Gramsci: unir o otimismo da vontade ao pessimismo da razão. Antes de passar a vias de facto, era pessimista sobre as possibilidades de êxito, media as relações de força, lançava verdadeiros baldes de água fria sobre os discursos facilitistas, procurava refriar a euforia de entusiastas ingênuos, mas depois, quando chegava a hora da ação e os entusiastas da véspera recuavam perante dificuldades inesperadas, era ele que empenhava todas as suas forças em levar à vitória, no que fosse possível, o movimento que tinha começado mal e que, apesar de tudo, era preciso fazer triunfar. Na ordem do dia
passava a estar no otimismo da vontade. Ele mantinha o otimismo até ao fim, porque desde o início contara sempre com os obstáculos, os acidentes de percurso e as deserções, e já não havia contrariedade nenhuma que pudesse demovê-lo. Na personalidade revolucionária de Varela Gomes emergiam as qualidades mais eminentes de um militar que começa por acreditar que o Exército é o braço armado do povo, que começa por uma ética de serviço público, digamos assim, e depois, com muito estudo, observação e experiência da vida, encarando de frente à realidade, põe em causa esse mito do Exército como braço armado do povo, aprende a interpretar o mundo e passa a combater para transformá-lo. Muito obrigado. Muito obrigado pelas suas palavras, que não podiam ser menos excelentes do que a excelência da personalidade a quem se estava a referir. Eu vou dar a palavra ao Dr. Clemente e sugeria, se o Dr. quiser, pode utilizar aqui o microfone no púlpito. Não, eu não vou falar do meu querido Varela Gomes, com quem iniciei o exílio a 9 de janeiro de 1976, mais o saudoso Costa Martins. Como isto está a ser gravado, eu apenas queria retificar ligeiramente o que eu disse no dia 11 de março, porque é vulgarmente e frequentemente é-me atribuído, não como a Zita Seabra atribuiu ao Varela Gomes, que tinha mandado os aviões invadir Viseu, ou aterrar em Viseu. O Clemente ocupou a Escola Prática de Administração Militar e fez um apelo à Revolução Popular Armada. Bom, aqui também era, não sei se é engano, seu Louçã, eu não fiz nenhum apelo à Revolução Popular no 11 de março. Dito, escrito, dito por telefone, porque eu estava numa dinamização cultural com os meus rapazes da rádio, porque eu, nesse momento, e a partir do 11 de março, era o chefe interino do Centro de Esclarecimento e Informação Pública, que coordenava o boletim do MFA, que coordenava os programas de televisão e os programas de rádio, ainda que houvesse um programa de televisão sensacional, que era o do Paulino, Faria Paulino, na rádio, na emissora nacional, todos os sábados de manhã, mas que eram televisionados e que eram, de facto, programas excelentes. Mas depois havia filmes de fundo e havia filmes e documentários avulsos. Ao telefone, Varela Gomes pediam para eu ir à Paisana, porque é que estava à Paisana, mais os meus 3 ou 4 colaboradores messianos, e disse: vais dizer o seguinte, é pouco, vamos, mas é para ficar gravado, vamos dar uma notícia concreta. Devo dizer que a emissora nacional, à 1h15, ainda continuava a dar o noticiário, quando já tinha o Ralph, na altura, sido invadido e bombardeado, e já tinha havido, inclusivamente, a morte de um soldado. Quando cheguei lá, os 2 brigadeiros spinolistas, por acaso, e que fica aqui esclarecido, que eu não disse que os spinolistas só
aderiram a nós no 16 de março, os spinolistas, é preciso estar no contexto. Nós ficámos muito gratos aos spinolistas, mas fomos nós que o influenciámos a escrever o livro. Não foi ele que nos influenciou a fazer o movimento das Forças Armadas. Mas o Varela Gomes ao telefone, depois de eu conseguir convencer os 2 brigadeiros a deixarem fazer um comunicado como se fosse da 5ª Divisão, estando na emissora como se fosse da 5ª Divisão, Varela Gomes disse-me, toma nota, vamos dar uma notícia concreta. 2 aviões e 2 helicópteros atacaram o Regimento de Artilharia Ligeira 1, unidade defecta e fundamental ao MFA. Este ataque verificou-se cerca das 12 horas. Portanto, são elementos da Força Aérea e outros elementos das Forças Armadas que se sublevaram contra a ordem democrática instaurada desde 25 de abril. Mais uma vez, o MFA e o povo têm de estar unidos contra estas manobras. Apelamos para a vigilância popular. Não é para a revolta popular. Para a vigilância popular, em união com os órgãos representativos do MFA, nomeadamente a sua Comissão Coordenadora, 5ª Divisão do Estado-Maior-General das Forças Armadas e Comandante Adjunto do COPCON, Brigadeiro Otelo Saraiva de Carvalho. Está neste livro que vai ser sorteado, livro branco da 5ª Divisão. Sabem quem escreveu? Sabem? Nosso querido Coronel Varela Gomes. Muito obrigado. Queres dizer alguma coisa? Sim, muito simplesmente. Eu não falei da revolta popular, falei da resistência popular e, de facto, o Durão Clemente tem razão que a expressão que é utilizada no comunicado é a vigilância popular. Mas, quando eu falei de resistência popular, foi isso nitidamente que esteve no espírito de todos nós e foi isso que aconteceu, porque depois aconteceu uma grande manifestação de apoio ao Ralis logo no próprio dia. Bom, eu permito-me aqui fazer um pequeno comentário. Aquilo que ouvi do Durão Clemente está escrito pelo Varela Gomes num dos seus livros, por acaso não estão ali à venda, mas está assim descrito pelo Coronel Varela Gomes e, portanto, isso está registado, não é? E queria também fazer um outro comentário que me parece muito assertivo sobre o entendimento do processo. Varela Gomes reflete num dos seus livros que isto do 25 de novembro começou antes do 25 de novembro. Foi só um momento. O processo já vinha de trás. Bom, agora as palavras são minhas, o processo vinha de trás, porque de facto a Contra-Revolução começou a trabalhar no dia 25 de abril de 1974, foi de derrota em derrota, até, digamos assim, ter conseguido aquilo que sucedeu em 25 de novembro de 75. Mas não deixo de aqui referenciar uma coisa que hoje é pública, que é o discurso de Álvaro Cunhal na reunião do Comitê Central de agosto de 1975. É um documento que é hoje público e que tem não só aquilo que foi publicado à época, mas que tem também os trechos desse discurso que à época não foram tornados públicos. Essa peça é, na minha modesta opinião, uma peça fulcral para entender como o processo revolucionário se desenvolveu nesses anos conturbados, nesses meses conturbados que sucederam ao 11 de março. Bom, não sei se temos mais inscrições. Se não temos mais inscrições, e porque
o tempo assim o sugere, eu vou dar indicações para que iniciemos a projeção do filme e quando o filme terminar teremos a oportunidade de reatar este debate, se a isso houver enfim, entendimento. Creio que isso não coloca problemas à regi, portanto, podemos dar início. Ok, então pronto, eu vou sair daqui. Eu também quero ver o filme, não é? Um olhar próprio sobre si próprio. Eu tenho que exprimir o profundo agradecimento ao membro da direção da ACR, Paulo Guerra, pela peça que aqui nos trouxe, a ele e ao Feldman. Estou certo ao dizer que todos nos emocionamos, naturalmente uns mais que outros, mas nunca tendo interagido diretamente com o Coronel Varela Gomes, como nunca interagi diretamente com os vários, são vários militares de Abril que aqui estão, não deixo de me rever naquilo que foram os seus propósitos mais sinceros e, portanto, creio que também é por isso que estou aqui na posição em que estou. Por vezes, os meus camaradas apresentam-me como um militar de Abril e eu sinto-me compulsado a fazer uma precisão da linguagem. Eu entrei para as Forças Armadas em 1979, já era homem, já era engenheiro, só depois é que fui militar. E, portanto, é preciso respeitar a tradução que tem na sociedade portuguesa esta afirmação de militar de Abril. Qualquer português, ao ouvir uma afirmação desta, a descodifica como alguém que esteve, de facto, envolvido nas operações da noite de 25 de Abril. E, portanto, eu sinto-me obrigado em rigor, marcar distância dessa honra, mas não deixo de dizer que, como Vasco Gonçalves, em certa altura, afirmou, eles são o que são, eu sou um homem do MFA, eu não deixo de me rever de que eu considero-me um homem do MFA, não tendo sido um dos seus atores diretos. São como os republicanos que não fizeram 1910 e que se consideram republicanos. É assim. Nós temos, o relógio marca 12h13. Não me digas. 12h35. Portanto, temos aqui, diria que 25 minutos que podem ser utilizados para aprofundar as reflexões que Varela nos traz num dos objetivos desta sessão, que é contribuir para rasgar o caminho do futuro. E quando Varela Gomes reflete e traz à colação no livro cuja capa ali foi projetada de que vivemos um regime filofascista extensível a outros países do mundo, nós de facto vivemos num embuste da democracia que Abril perspectivou e que a Constituição de 1976 acolheu. Mas a questão está em como seremos nós capazes de passar às gerações vindouras essas reflexões e que elas as incorporem na sua atuação e ação política
para que se construa, de facto, a democracia a que abriu as portas. Eu creio que comungamos da reflexão de que as manifestações, nomeadamente a manifestação em Lisboa do último ano, deste ano, a celebrar o 25 de Abril, excedeu todas as perspectivas, mesmo as mais otimistas. É uma leitura que ajuda a consolidar a ideia de que os resultados que a extrema-direita teve em Portugal nas últimas eleições, se calhar foram, digamos assim, uma coisa absolutamente que se vai esfumar no futuro próximo. Para isso acho que todos temos que trabalhar. E temos que unir mais do que marcar as diferenças e dividir. Bom, não sei se alguém... Durão Clemente. Muito obrigado. Bom, eu no meu livro publicado tenho aqui uma referência de algumas páginas sobre o meu querido Varela Gomes. E queria só dar aqui testemunho, peço desculpa, importa destacar as palavras que João Varela Gomes deixou inscritas no preâmbulo do Livro Branco da 5ª Divisão, editado em 1984. A 5ª Divisão foi um autêntico órgão revolucionário, são palavras dele, escritas. O mérito que porventura houve foi o de, observando o fluir do movimento popular, tentar assegurá-lo, defendê-lo, integrá-lo ao nível do poder militar. Militares de carreira ou em serviço temporário, sargentos, soldados e marinheiros, funcionários civis, trabalhadores voluntários, intelectuais e artistas. Dedicações sem número, foram centenas, mais de 1000, quantos fizeram a 5ª Divisão e contribuíram para lhes moldar a sua singular feição revolucionária, resoluta, como marcha para o combate. Em igual medida, as centrais de desestabilização imperialistas nos distinguiram como alvo a destruir. Prioritário, o mais perigoso. Essa distinção a assumimos como título e honra de tão elevada cota no quadro de valores revolucionários que em sincera modéstia achamos imerecida. Sabemos que uma revolução, com o povo nas ruas e trabalhadores, isto já é meu, mas é uma introdução ao que vai ser transcrito a seguir rapidamente. Os 500 dias do período revolucionário, tão caluniados, foram os dias mais belos, luminosos e ricos da nossa história recente, que Varela Gomes ratificou orgulhosamente nos seus escritos. A gloriosa revolução dos cravos é dele, é nossa, é de esquerda, é do povo trabalhador, das pessoas decentes, honestas, cultas, luta por um melhor futuro para os desfavorecidos, por nascimento ou condição social, não tem quaisquer afinidades com as minorias exploradoras, nem com os desfrutadores de privilégios abusivos, nem com fascistas ou filofascistas. Mas não deixa de ser curioso que até uma troika, no final de 1975, tenha lavrado um relatório, agora perdido, declarando o estado de boa saúde económica e financeira de Portugal. Muito obrigado.
Dava a palavra ao Jorge Sarabando. Uma nota muito breve, chamando a atenção para a grande manobra que a direita está a urdir em torno do 25 de novembro. Recordo que foi aprovada na Assembleia da República a decisão de comemorar os aniversários do 25 de novembro, depois promover uma sessão solene do cinquentenário do 25 de novembro, e o próprio Governo decidiu criar uma comissão para comemorar o 25 de novembro. O que significará, certamente, que muitas escolas do país vão ser invadidas por esclarecimentos, por exposições, pseudo-esclarecimentos e por aí fora, uma campanha que está em curso. E se nos lembrarmos bem daqueles outdoors que foram espalhados no país todo, aqui há poucos anos, pelo partido chamado Iniciativa Liberal, que proclama 25 de novembro sempre, comunismo nunca mais, vemos o que se prepara. E o que se prepara é a continuação da mistificação que durante anos o discurso hegemónico sobre a Revolução de Abril alimentou. Pretendem um discurso, e é um discurso falseador, porque na verdade o 25 de novembro foi um golpe da direita que não foi tão longe quanto os seus urdidores pretendiam. E a melhor arma que os democratas, que nós somos, temos connosco é a verdade histórica. É essa verdade histórica que nós temos de resgatar para que o discurso que pretendam impor não vá por diante, não calunie os revolucionários, não calunie os democratas, aqueles todos que estiveram presentes no mesmo lado, apesar de todas as suas diferenças, dos seus erros, das suas oposições uns com outros, mas que permitiram, pelo menos, entre muitas coisas, que a Constituição viesse a ser promulgada no dia 2 de abril de 76. E não podemos esquecer também todas as injustiças que foram cometidas. Desde logo, aquela mais de uma centena de militares que foram presos sem culpa formada. Leia-se o livro recentemente publicado do Ribeiro Cardoso sobre o 25 de novembro, o depois. Leia-se o seu livro 25 de novembro e os mega estatizados. Como é que aqueles jornalistas e homens de imprensa que chegaram à porta dos seus locais de trabalho para entrar e já faziam parte de uma lista que, afinal de contas, já existia antes do 25 de novembro. Portanto, vamos para esta luta de cara levantada, coluna bem direita, porque nos assiste, por um lado, a verdade histórica e, por outro lado, o respeito pelo povo português e por aqueles todos que fizeram a Revolução de Abril. Era para isto que vos queria alertar nestas breves palavras. Muito obrigado. Eu dava a palavra à Janinha, permitam uma familiaridade. Para quem não conhece, é a filha do Varela Gomes. Bom dia, eu não venho aqui falar sobre o meu pai, venho aqui agradecer-vos, agradecer a vossa presença, agradecer à Associação Conquistas da Revolução ter tomado esta iniciativa, especialmente agradecer ao Jorge Aires, com quem trabalhei previamente na preparação desta iniciativa, ao António Louçã, ao Jorge Sarabando e aos oradores da parte da tarde, mas como eu presumo que alguns de vocês já não estejam cá à tarde, resolvi vir falar já. Eu disse ao Jorge Aires, quando ele me contou da vontade da Associação de Conquistas da Revolução de fazer esta atividade, eu disse
E isto era, talvez, a melhor forma de homenagear o meu pai. O meu pai não era o homem, quem o conheceu, não era o homem para almoços de homenagem, medalhas disto ou daquilo, palmadinhas nas costas. Não era homem para nada disso. E não gostaria de nada disso. Mas gostaria certamente de ser recordado, como foi hoje, no âmbito da atividade da quinta divisão, no âmbito de fazerem a história da quinta divisão que ele tinha, era a mina dos olhos dele, do pós-25 de Abril, com quem ele se orgulha muito de trabalhar com todos os militares que lá tiveram, e homenageá-lo nesse âmbito, eu tenho a certeza que ele gostaria imenso. E, portanto, eu quero agradecer-vos aqui. Obrigado. Temos mais alguns minutos e eu gostaria de expandir aquilo que Obrigado. Eu queria colocar uma questão a algum militar de Abril que queira responder, ou se alguns quiserem responder. Portanto, nós estamos aqui a homenagear um militar de Abril extraordinário, não é? Em termos da sua ação e da sua consciência política e social, o João Varela Gomes, um expoente máximo. Mas outros militares de Abril também, naquele tempo, tiveram uma ação e consciência política e social muito elevada. E nesse quadro eu gostaria de perguntar o seguinte: como é que vocês acham que está atualmente a consciência política e social das Forças Armadas Portuguesas? Isto é, acham que os militares hoje em dia, que formação é que têm, que consciência política e social é que têm? Se a Associação Conquistas da Revolução desenvolve algum tipo de atividades com militares que hoje em dia estão nestes corpos. Sabemos que estes corpos, não é, do Estado estão muito bem controlados pelo poder dominante. Mas, tal como na altura houve essa penetração de ideias democráticas, revolucionárias, nos corpos militares, o que é que vocês acham que é, na atualidade, a formação política e social destes militares que estão atualmente, nomeadamente agora que é o serviço voluntário, não é? E se quiserem falar sobre a questão do serviço militar obrigatório, sim ou não, agradecia que pudessem dar então uma opinião sobre este tema. Obrigado. Eu peço-vos desculpa de vir aqui novamente, porque eu, de qualquer maneira, acho que o tema colocado daria para começarmos agora nova sessão e não a 2 minutos ou 3 do final. Mas queria lembrar-vos uma coisa fundamental, que às vezes escapa-nos. A criação das associações de militares e de sindicatos nas forças de segurança foi uma conquista de Abril. Tardia, é certo. Já nos anos 80, é certo. Sofreu, digamos, muitas resistências do poder constituído, mas ela também foi uma conquista de Abril e nós vemos que tanto as associações de oficiais, de sargentos, de praças, dos profissionais das forças de segurança porfiam em defender os interesses profissionais dos seus associados, têm estado presentes na luta, era para isso que vos queria lembrar que esta conquista de Abril também existiu. Muito obrigado. Vocês vão me desculpar, passo a publicidade, e antes de dar a palavra ao João Pesara Correia,
talvez a sua curiosidade possa, em parte, ficar satisfeita ou mais incentivada se tiver a oportunidade de ler um pequeno livrinho publicado aqui há 2, 3 anos, já nem me recordo bem do ano, que é sobre o movimento associativo militar. Eu sou naturalmente o autor, mas não está aqui à venda, e portanto é uma reflexão sobre aquilo que foi a atividade dos militares mais ligados ao associativismo, desde a extinção do Conselho da Revolução até 2020. São 40 anos que estão ali plasmados e registados e que permitem perscrutar o que se passou no seio dos militares, até data muito próxima daquela que o livro encerra, e, inquestionavelmente, os militares são um reflexo da sociedade portuguesa. Por lá proliferarão homens e mulheres com os mais diversificados referenciais de posicionamento político ou ideológico. E sem mais delongas, dou a palavra ao Sr. General Pesara Correia. Bom, muito obrigado. Eu estou aqui como convidado para assistir a esta sessão e vinha para uma sessão em que eu sabia que tinha uma dupla componente, que era não só educativa da 5ª Divisão e do papel fundamental que a 5ª Divisão teve no processo revolucionário português, mas também educativa da figura de Varela Gomes, e portanto eu não podia deixar de estar aqui presente. Mas eu queria estar sossegado ali na plateia, apenas a ouvir o que se passava e a lembrar, enfim, tempos passados. Este jovem faz um desafio e se eu ficasse silencioso perante o desafio que ele faz, podia ser mal interpretado. É só por isso que eu estou aqui. Porque, para tomar a palavra, eu não poderia deixar de falar sobre o Varela Gomes. E eu confesso que não preparei nada de especial. O Dr. Clemente, na parte final de Varela Gomes, no pós-25 de novembro, o Dr. Clemente conviveu mais diretamente com Varela Gomes do que eu, e já deu aqui testemunho disso várias vezes. Acontece que antes do 25 de Abril, tirando assim as suas filhas que estão aqui, se calhar das pessoas que mais conviveram com Varela Gomes, e não foi muito intimamente, fui eu. Claro, provavelmente dá-se a particularidade de eu também ser o mais velho que aqui estou, provavelmente sou. Eu agora também, em qualquer sítio onde eu estou, sou sempre o mais velho, se calhar também sou aqui o mais velho. E de facto, uma vez que tenho que tomar a palavra, não posso deixar de me referir ao Varela Gomes. O Varela Gomes foi uma referência fundamental da minha vida. Permitam-me que conte aqui este pormenor só, porque eu conheci o Varela Gomes já de nome. É curioso que foi aqui dito que o Varela Gomes teve um momento fundamental da sua vida que o marcou, da sua vida como militar, que foi logo como alferes ter ido para a Índia. E que a Índia mudou o Varela Gomes. Foi aqui dito no filme. Há aqui um paralelismo do percurso também. É que eu também comecei a minha vida, também como subalterno, comecei a minha vida militar na Índia também. Não me cruzei com o Varela Gomes. Eu fui para a Índia depois já de Varela Gomes ter regressado. E também foi a Índia que me mudou. Portanto, há este paralelismo do percurso. Eu conhecia depois o Varela Gomes de nome, porque durante a conspiração Humberto Delgado, eu regressei da Índia antes da conspiração, antes do Humberto Delgado, da candidatura do Humberto Delgado. Também. Eu regressei da Índia em 57, já, depois da primeira comissão. E no período delgadista eu estava aqui. E estava já também motivado para a figura do Humberto Delgado, que poderia ter mudado qualquer coisa naquela altura.
e apercebi-me da existência do Varela Gomes. Eu não fui contemporâneo do Varela Gomes do Colégio Militar, porque eu também só entrei para o Colégio Militar depois de Varela Gomes sair, mas dava-se a circunstância de um cunhado de Varela Gomes, enfim, que as filhas conhecem muito bem, porque é irmão da Maria Eugénia, que ainda é vivo, João Castanho de Sequeira, é do meu curso do Colégio Militar. E, portanto, havia essa memória do Varela Gomes. E o Varela Gomes contou aqui no filme que depois da movimentação do Delgado, ele foi corrido para os Açores. Acontece que quando ele vem dos Açores, é colocado, não sei porquê, porque o Varela Gomes era da Arquearia, tinha o Crucial de Estado-Maior, e vem dos Açores e é colocado no Regimento de Infantaria 1, para estar exatamente fora do seu meio ambiente. Que era ali na Amadora, onde depois foi o Regimento de Comandos e tal. Ora, exatamente nessa altura, eu tinha ido frequentar o curso para capitão. Eu estava colocado em Infantaria 1 e tinha ido fazer o curso para capitão, exatamente nessa altura. E quando, em fevereiro, por aí, fevereiro de 59, eu acabei o curso para capitão, regresso à minha unidade, depois para ser promovido a capitão, regresso à Infantaria 1, para ser colocado numa nova unidade. E vou aí encontrar o Varela Gomes, que me disse logo qualquer coisa, este conhecimento. Desculpem isto, mas evocar isto é importante. Bom, conheci ali o Varela Gomes, conhecemos pessoalmente, e quando, ao fim do dia, viemos naturalmente no comboio para Lisboa, vínhamos da Amadora para Lisboa, e vinha um grupo de oficiais no comboio. E entre esse grupo de oficiais, vinha um alferes miliciano, vinha eu, Varela Gomes e um grupo de oficiais, e um desses oficiais, que era o alferes miliciano, em determinada altura, começa a comentar, de maneira muito crítica, o Fidel de Castro, que tinha tomado o poder pouco tempo antes em Cuba. Ele começa a criticar o Fidel de Castro e tal. E eu, às tantas, já chateado com aquela história, com aquela conversa, saiu-me assim uma boca em que eu só lhe disse: epá, cala-te lá, pá, nós se calhar o que precisávamos era de um Fidel de Castro aqui em Portugal. Eu só disse isto, disse mais nada. Pronto, a conversa acabou, e quando chegámos ao Rocio, o Varela Gomes toca-me no ombro e diz-me assim: anda comigo. Anda comigo. E eu saio do Varela Gomes e fui com o Varela Gomes ali para o café. Havia aquele café-restauração, salvo ver, que era na esquina à saída. E fomos por onde o Varela Gomes se ia encontrar com a Maria Eugénia e com outro camarada, com quem ele já andava a conspirar, já agora, aqui para as comemorações da 5ª Divisão, era nem mais nem menos que o, na altura, capitão Robão de Andrade. O Robão de Andrade foi depois o primeiro chefe da 5ª Divisão, depois do 25 de Abril. E que era do mesmo curso e muito amigo, ele era de cavalaria, mas era muito amigo do Varela Gomes. Bom, e eu vou com o Varela Gomes e vou cair ali, resultado. Entrei de cabeça no MMI, era o Movimento Militar Independente, exatamente da qual o Varela Gomes era um dos líderes. E foi aí que eu entrei na conspiração. Depois estávamos a ter várias reuniões, distribuíamos a Tribuna Militar, o jornalinho da Tribuna Militar, e estava-se a conspirar exatamente para o golpe de Beja. Estava-se a conspirar para o golpe de Beja. Acontece que em junho de 61 eu sou mobilizado para ir para Moçambique. Para Moçambique, para a terra do Aranda da Silva. Fui mobilizado para Moçambique. E em janeiro, 31 de dezembro, eu estava exatamente no mato, uma operação no mato, em Moçambique ainda não tinha começado a guerra, mas já fazíamos operações de campanha, digamos assim. Eu estava no mato, na passagem do ano 71 para 72, quando, através de um rádio militar, ouço as notícias sobre Beja. E o que estava a passar em Beja. E eu só pensei com os meus botões, bem, esta mobilização, ao fim e ao cabo, enfim, poupou-me a ter sido também envolvido no golpe de Beja. Bom, isto é só para vos dizer a referência que para mim é o Varela Gomes. E
se eu quisesse apontar uma das muitas grandes contradições do 25 de Abril, com o qual eu estava, com o qual eu estou e com o qual eu estarei sempre, eu diria, este homem que nós vimos aqui, uma resenha biográfica, nunca foi proposto para a Ordem da Liberdade. Eu também vos digo francamente, eu estou convencido que se o Varela Gomes fosse vivo e fosse proposto para a Ordem da Liberdade, ele próprio se calhar não aceitava. Eu tenho essa convicção, porque havia determinadas companhias de que ele não gostaria. Mas o sinal não é ele não a ter aceitado se fosse proposto. O sinal negativo para mim é que ele nunca foi proposto para isso. E isto tem o sinal. Bom, deixando isto, eu, uma vez que fui chamado a tomar a palavra, não podia deixar de fazer esta referência ao Varela Gomes. A sua pergunta. As Forças Armadas hoje, o que é que sentirão em relação aos valores que levaram ao 25 de Abril? Eu digo, eu não estou em condições de dar uma resposta. Se calhar está aqui um camarada meu, o Lima Coelho, que foi durante muitos anos, eu creio que ainda está, não sei se ainda está, se não. O Lima Coelho ainda cá está ou não? Já não está, já saiu. O Lima Coelho, muitos anos foi presidente da Associação de Sargentos. Agora, eu queria chamar a atenção do seguinte, é que as Forças Armadas de hoje não são as Forças Armadas que fizeram o 25 de Abril. Hoje temos um exército profissionalizado. Exército, Marinha, Força Aérea, mas Forças Armadas profissionalizadas. As Forças Armadas profissionalizadas não são as Forças Armadas onde, digamos, a nação passe ciclicamente pelas Forças Armadas que estão ligadas ao povo português. O exército profissionalizado é completamente diferente. Eu não sei o que é que serão hoje, o que é que sentirão hoje as Forças Armadas portuguesas em relação à conjuntura. Mas nós temos sinais do que é que se passa com as forças militarizadas, ou se quisermos as forças policiais. Temos sinais, que também são profissionalizadas. Eu não estou a fazer paralelismo nenhum. Eu estou a dizer apenas o seguinte. Haja muita prudência quando se quer pensar o que são as Forças Armadas portuguesas hoje, que elas em termos institucionais, em termos estruturais, não têm nada a ver com o que eram as Forças Armadas portuguesas em 1974. Esta ligação povo-MFA é capaz de hoje não existir. Nós temos alguns sinais. Temos alguns sinais de militares reformados que são hoje comentadores habituais nos órgãos de comunicação social. E podemos aperceber-nos de qual é a tónica dominante. Não é total, felizmente não é total. Nem todos refletem da mesma maneira. Mas há uma tónica dominante. Quererá isto dizer qualquer coisa? Eu não sei. Eu não sei, confesso. Não lhe respondo à sua pergunta. Digo-lhe que eu hoje, se calhar até prefiro para o meu descanso pessoal não aprofundar a investigação nessa matéria. Mas confesso que acho pelo menos que o cidadão comum, quando quer hoje refletir sobre o que é que será o sentimento íntimo dos militares profissionais, tem pelo menos que terem atenção que as Forças Armadas de hoje não são as Forças Armadas de 1974. E por aqui me fico. Muito obrigado. Eu dava a palavra ao Sr. Amaral, que é Presidente da Direção da Associação de Praças das Forças Armadas Portuguesas. Muito boa tarde. Eu não me vou alongar muito. Venho aqui principalmente para tentar responder, para referir que não sou militar de Abril, como devem calcular, mas pertenço àquele ano, nasci naquele ano em que o Varela Gomes disse que tinha sido um excelente ano porque o Salazar partiu os cornos e ele tinha sido libertado. Eu nasci também em 1968. Em relação ao Sr. General,
É verdade, as Forças Armadas de hoje não são as Forças Armadas de 1974 de todo. Eu passei à reserva em dezembro do ano passado, portanto ainda estou muito fresco do que é estar no ativo e de falar com os camaradas. Mas também há aqui uma coisa que é importante referir, que eu gostaria de referir, que é a ligação do povo às Forças Armadas também não é a mesma. E hoje em dia o que se vive na nossa sociedade é uma questão quase de tabu sobre as questões de defesa nacional, uma questão de soberania. Eu costumo dar este exemplo, ainda há muito pouco tempo tivemos em audiências parlamentares com os grupos parlamentares, e costumo dar este exemplo. Nas eleições, nos debates e na campanha eleitoral para as eleições legislativas de 10 de março, a questão de defesa nacional e Forças Armadas praticamente não foi falada. Não foi. Vai 10, 15 segundos, 20 segundos no máximo nos debates. E isto é preocupante. Passa também aqui por vermos qual é que é a importância que o Estado português, este governo particularmente e os anteriores, têm dado à questão da soberania nacional, da defesa nacional. A questão da consciência política e social dos militares. Eu vou falar pelas praças. Neste momento é quase nula essa consciência. Porque existe aquela coisa que nós temos por hábito também afirmar, que é o dividir para reinar. E hoje em dia o que acontece é que tanto algumas chefias militares, nesta altura, vou fazer aqui um parênteses, nesta altura eu acho que há uma chefia militar que está mesmo a fazer isso. O paradigma é esse, dividir para reinar. E quando se divide para reinar é muito difícil conseguirmos a união de todos. E a consciência política e militar, política e social, das praças das Forças Armadas neste momento é quase nula. O pessoal está mais interessado e preocupado noutras questões. Eu posso-vos dizer que quando a ação de praças, juntamente com a ANS e a OFA, por exemplo, ou a ação de praças também sozinha fazia e faz iniciativas, os camaradas têm sempre qualquer coisa para fazer, ou levar o cão à vacina, ou levar o filho à piscina, ou ir buscar os filhos ao futebol, por aí fora. Portanto, não existe muito. Mas o que é preocupante é que a pouca consciência política que existente neste momento nas Forças Armadas está canalizada para a extrema-direita. Isto é que me preocupa a mim particularmente. Porque é aqui que nós temos que começar a fazer o nosso trabalho. É aqui que nós temos que começar a fazer o nosso trabalho. A questão das Forças Armadas profissionalizadas foi um revés nesta questão. O serviço militar obrigatório, ao contrário daquilo que se tem dito várias vezes, não terminou. Está apenas suspenso na Constituição. Portanto, não venham a dizer já não há serviço militar. Não, o serviço militar obrigatório está suspenso. Se poderemos caminhar para isso ou não, é outra discussão que, mais, como dizia o Sr. General, também quero ver se não estou muito preocupado, tenho a minha ideia, já afirmei várias vezes qual é a minha ideia sobre o serviço militar obrigatório, mas vamos deixar isto para outras questões. O Jorge Sarabando falou sobre a questão do associativismo profissional militar, e vou já terminar, porque já estamos fora da hora. Foi, de facto, uma conquista de Abril, demorou muitos anos, mas está a faltar a sedimentação dessa questão. Nós, as associações profissionais militares, sistematicamente somos confrontados com não vou dizer o não cumprimento, mas com algum incumprimento daquela lei, a Lei Orgânica número 3 de 2001, que estabelece aquilo que as associações profissionais militares podem e devem fazer e gozam dos direitos. E isso não está a acontecer. Os sucessivos ministros e a Ministra da Defesa Nacional não têm cumprido o que está inscrito na lei, e isso deixa-nos também aqui quase a pensar que estamos a 18 de julho de 2024, mas parece que em certas e determinadas situações voltámos ao 24 de abril de 1974, e isso é completamente triste, nós ainda estarmos nesta situação. As associações profissionais militares têm feito o seu trabalho paulatinamente, têm feito aquilo que está inscrito nos seus estatutos, a defesa dos direitos dos seus associados e de todos os militares por categoria, só que não temos o retorno dessa vontade, tanto dos ministérios como dos chefes militares.
Muito obrigado por isto, não vos ocupo mais tempo e bom almoço se for o caso. Estamos, de facto, já 10 minutos atrasados, mas eu ainda tenho que fazer aqui uma pequena observação para prevenir que alguns dos presentes não possam estar da parte da tarde e, portanto, queria só deixar aqui esta mensagem, que, em certa medida, complementa o alerta que o Jorge Sarabando nos trouxe aqui. A Associação Conquistas da Revolução, até ao final do ano, provavelmente em novembro, não vamos naturalmente comemorar o 25 de novembro, mas vamos trazer à sociedade portuguesa uma reflexão sobre a problemática da paz e da guerra, questão que consideramos central nos nossos dias. E vamos fazer essa reflexão, vamos propor essa reflexão ancorada naquilo que é, diria que a única conquista irreversível de Abril, que foi a descolonização, o contributo que isso trouxe para a paz e, naturalmente, transpondo, digamos assim, essa reflexão para a realidade que hoje vivemos com a guerra reinstalada na Europa. Isso será uma iniciativa a realizar em novembro e deixo este anúncio para que estejam atentos para duas coisas. Responderem positivamente aos nossos apelos de cooperação, se calhar há alguns que aqui estão para colaborarem na realização dessa iniciativa e a darem-lhe conteúdos e estarem atentos para que nos acompanhem quando ela for marcada. E agora, sem mais delongas, vamos ao almoço e até às 15 horas. Muito obrigado.